Os X-Men são sem dúvida uma das equipes de super-heróis mais famosas de todos os tempos. Fora a variedade de membros da equipe, outro detalhe que chama bastante atenção é a sua galeria de vilões, formada desde humanos fanáticos até mutantes e alienígenas malignos. Entretanto, existiu uma ameaça que até mesmo foi responsável pela extinção dos mutantes, e essa ameaça os persegue no passado, presente e futuro. Esses são os Sentinelas, gigantes mecanizados, que possuem como principal diretriz a missão de eliminar a raça mutante. Nesse vídeo você conhecerá a história detalhada deles, além de conhecer alguns de seus feitos e encarnações mais ameaçadoras. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Criados por Stan Lee e Jack Kirby, essas máquinas aterrorizantes foram introduzidas pela primeira vez em X-Men número 14, publicado em 1965. Os Sentinelas foram concebidos por Bolivar Trask, um cientista humano preocupado com o futuro da humanidade, diante da crescente população de mutantes. Ele acreditava que os mutantes representavam uma ameaça à humanidade, e que era necessário criar uma forma de proteção. No início, o Dr. Trask começou a trabalhar no Molde Mestre, um protótipo de sentinela capaz de construir um exército de sentinelas por conta própria, com o objetivo de criar robôs gigantes programados para detectar e neutralizar mutantes. Com o tempo, o Molde Mestre acabou conseguindo ganhar consciência própria, e revelou ao Dr. Trask que ele havia chegado à conclusão de que os sentinelas eram superiores a ambas as raças, portanto, os robôs poderiam e deveriam dominar os humanos e os mutantes. Cansados de receber ordens de um mero humano, eles forçaram o Dr. Trask a construir mais sentinelas para formar um poderoso exército. Os sentinelas então sequestraram um dos membros dos X-Men e forçaram o Dr. Trask a usar uma psicossonda para ler a mente do mutante e descobrir os planos dos X-Men. Em vez disso, o Dr. Trask descobriu que os X-Men estavam genuinamente protegendo a humanidade, e que sua teoria estava errada. Essa revelação, juntamente com a traição dos Sentinelas, e a possível extinção da humanidade, levou o Trask a explodir o laboratório para destruir todas as suas criações, o que acabou custando sua vida. Apesar da última mudança de opinião de Trask antes de sua morte, sua propaganda original, bem como vários sentinelas novos e aprimorados, acabaram continuando no futuro. Sua crença em controlar o problema mutante foi repassada e distorcida por seus sucessores como o psicótico Steven Lang, ou até mesmo pelos próprios membros de sua família. Os sentinelas apresentaram uma variedade de designs ao longo dos anos, variando de altura, forma e capacidades. Geralmente, eles possuem uma estrutura humanoide, com uma altura que pode chegar a vários metros. Eles são equipados com uma ampla gama de armas e dispositivos, incluindo raios energéticos, lançadores de projéteis, campos de força, e até mesmo sistemas de voo. Uma das características mais marcantes dos sentinelas é sua capacidade de adaptação, já que eles podem aprender e se ajustar às habilidades dos mutantes que enfrentam, tornando-os cada vez mais eficazes em combate. Isso os torna uma ameaça formidável mesmo para os mutantes mais poderosos dos quadrinhos. Existem muitos tipos de sentinelas, mas o primeiro deles foi o Molde Mestre, e como eu disse anteriormente, ele foi construído por Bolivar Trask para criar seu exército de sentinelas. Bastante tempo depois de sua primeira versão ter sido destruída, o Molde Mestre acabou sendo reconstruído. Ele se tornou novamente um ser senciente, quando um acidente fez com que as memórias do fanático antimutante, intitulado Steven Lang, fossem colocadas na máquina, fazendo com que o próprio Molde Mestre acreditasse que era Steven Lang. Ele rapidamente voltou-se a construir mais sentinelas, a fim de eliminar toda a raça mutante. Entretanto, os sentinelas não foram só criados pelo Molde Mestre, pois os intitulados Sentinelas Selvagens foram o resultado de um programa secreto, financiado pelos Estados Unidos no Equador, para desenvolver sentinelas altamente evoluídos e autossustentáveis. Eles inclusive
foram responsáveis pelo momento mais devastador na história dos mutantes, que ocorreu quando os sentinelas selvagens atacaram a nação mutante de Genosha. Esta era uma nação pacífica, que foi criada como um refúgio seguro para os mutantes viverem em paz, longe dos humanos que os odiavam e temiam. Infelizmente, a irmã gêmea do Professor Xavier, intitulada Cassandra Nova, usou Donald Trask III, que era sobrinho do Dr. Trask, para enviar os sentinelas rumo a Genosha. Esses sentinelas autossustentáveis atacaram e assassinaram impiedosamente quase todos na ilha, que na época incluía 16 milhões de homens, mulheres e crianças mutantes. Mostrando assim, o quão devastadoras essas máquinas podem ser. Diferente do que você imagina, os sentinelas não se limitam a serem apenas gigantes robóticos. Sebastião Gilberti, por exemplo, apareceu pela primeira vez em um estado amnésico, sendo uma mistura entre humano e sentinela. Ele não tinha lembranças claras de sua verdadeira identidade, ou de seu passado, mas logo se tornou um peão nas mãos de grupos antimutantes. À medida que as memórias de sua verdadeira natureza e propósito começaram a emergir, ele assumiu uma nova identidade, adotando o nome que o tornaria conhecido apenas como Bastião. Sua missão era simples e implacável: a erradicação de todos os mutantes. Ele acreditava que os mutantes eram uma ameaça à humanidade, e estava disposto a qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Quando sua principal diretiva entrou em ação, ele usou seus poderes de tecnoformação para criar novos sentinelas, que eram formados principalmente a partir de humanos. Isso era possível graças à sua habilidade de usar nanitas, para criar aqueles que ficaram conhecidos como Sentinelas Primes. Estes eram humanos em que Bastião introduziu os nanitas, transformando-os em ciborgues sobre os quais ele tinha controle total. Como esses novos sentinelas também ameaçavam as vidas humanas, o governo dos Estados Unidos resolveu engavetar a ideia das máquinas de caça aos mutantes. Porém, isso mudou após o surgimento do Esquadrão Sentinela, que agora poderiam ser controlados por pilotos humanos. Vale ressaltar que essas máquinas foram criadas por ninguém menos que Tony Stark, que colocou James Rhodes como seu oficial de comando direto. Depois que o evento conhecido como Dia M eliminou a maioria dos mutantes do planeta, o presidente dos Estados Unidos resolveu enviar o Esquadrão Sentinela ao Instituto Xavier para supostamente proteger os mutantes restantes, quando estava na verdade aproveitando a oportunidade para os vigiar secretamente. Os sentinelas são uma das principais ameaças aos mutantes, e continuarão sempre a fazer isso, pois na história em quadrinhos intitulada Dias de um Futuro Esquecido, os sentinelas dominaram o mundo, e mataram a maioria dos super-heróis e mutantes. Nesse futuro distópico, surgiu uma nova versão de Sentinela, chamada de Nimrod. Ele foi originalmente criado para ser uma sentinela, um robô gigante projetado para caçar e neutralizar mutantes. No entanto, Nimrod se diferenciou dos outros sentinelas devido à sua habilidade de aprender, e se adaptou de maneira exponencial às mais diversas situações ou ambientes, o que fez com que ele se tornasse uma ameaça extremamente perigosa para mutantes e humanos. Além de sua força e adaptabilidade, Nimrod também é um exemplo fascinante de um vilão que questiona sua própria identidade e existência. Embora seja uma máquina, ele demonstra consciência e curiosidade sobre seu propósito e sua natureza, tornando-o mais complexo do que uma mera ferramenta de extermínio. Os sentinelas também tiveram uma presença significativa em adaptações para outras mídias, como séries de animação e filmes. No terceiro filme dos X-Men, por exemplo, tivemos uma cena dentro da Sala de Perigo, onde vemos os X-Men treinando em uma simulação de um futuro distópico, onde eles enfrentam um gigante mecanizado. Esse pequeno easter egg foi uma prévia do que veríamos em X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Nesse filme são apresentadas duas versões diferentes dos sentinelas, cada uma representando um aspecto distintamente ameaçador e formidável. O enredo do filme gira em torno de uma trama complexa de viagem no tempo, para evitar um futuro distópico causado pelos próprios sentinelas. A primeira versão dos sentinelas que vemos no filme é a Sentinela Mark I.
Estes sentinelas são uma representação mais simplista, com uma aparência robusta e metálica. Eles foram originalmente criados para caçar mutantes, mas no futuro distópico, evoluíram para uma ameaça muito mais avançada. Essa versão foi intitulada de Sentinela Mark X, e eles evoluíram para um nível tecnológico muito além da sua concepção original. Essa máquina altamente avançada contém habilidades de adaptação praticamente ilimitadas, que são capazes de imitar os poderes dos mutantes que enfrentam, tornando-as quase invulneráveis, e altamente eficazes na eliminação de qualquer ameaça mutante. O design da Sentinela Mark X é mais esguio e fluido, apresentando formas de energia e tecnologia avançada. Elas também têm a capacidade de se reconfigurar e se adaptar em tempo real, tornando quase impossível para os mutantes derrotá-las. Depois dessa grande aparição, só vimos os sentinelas novamente, como meros easter eggs em cenas na Sala de Perigo, nos filmes posteriores. Quanto nas séries animadas, eles já fizeram diversas aparições. Em algumas encarnações, como na série animada dos anos 90, eles possuíam um visual clássico, bem fiel aos quadrinhos. Porém, em outras versões, como em X-Men Evolution, eles têm uma aparência mais atualizada, com uma nova gama de armas e habilidades. Os sentinelas desempenham um papel crucial no universo da Marvel, e sua presença vai além dos quadrinhos, estando presente em filmes, jogos e séries animadas, sendo um testemunho da relevância duradoura desses personagens. Eles são uma parte fundamental da mitologia dos X-Men, servindo como uma representação da luta dos mutantes por aceitação e coexistência pacífica com a humanidade. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever para receber os próximos vídeos. Até mais!